Hoje, recebo no IA Trendcast Pedro Burgos, um convidado que traduz como poucos a interseção entre informação, tecnologia e inteligência artificial. Pedro é jornalista há mais de 20 anos, programador há 7 anos e professor de pós-graduação no INSPER há 5 anos, onde liderou áreas de inteligência de dados. É fundador da Cointeligência e ajuda empresas e profissionais a compreenderem e aplicarem a IA de forma prática, estratégica e com impacto real. Sua carreira passa por redações brasileiras e internacionais, da superinteressante Folha de São Paulo até projetos no Knight Center e na Columbia University, sempre com um olhar atento para dados, impacto e inovação. No IA Trendcast de hoje, a conversa é com quem sabe que IA não deve ser só espetáculo, mas sim instrumento de transformação. Pedro Burgos, obrigada, bem-vindo ao IA Trendcast. Muito obrigado pelo convite, feliz de estar aqui. Antes de a gente continuar esse papo, quero agradecer a Pima Brindes, que apoia o nosso videocast e acredita na importância de trazer discussões como essa para vocês. Quer conhecer mais? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela e conheça o trabalho da Pima. Obrigada, Pima Brindes, pelo apoio. Você fez Knight Center com o professor Rosenthal. Rosenthal Alves, pessoa mais querida do jornalismo. Mais querida do mundo, né? Vou mandar mensagem para ele. Eu tava fazendo o roteiro, aí eu vi e falei, professor Rosenthal, maravilhoso. Ele é um querido. Pedro, como eu falei aqui na abertura, né? A sua trajetória é bem rara e bem diversa, né? Como que um jornalista, que é aquela pessoa que sempre dá aquela desculpa, eu sou de humanas, vira programador? Não sei, é difícil saber. Eu comecei quando eu estava no mestrado lá nos Estados Unidos. Quando você para um ano da sua vida para estudar, você acaba ficando aberto a todo tipo de conhecimento, eu acho. E aí, numa certa disciplina do mestrado, a gente tinha algumas coisas de programação bem básicas. O meu projeto era mais complexo e a professora falou, para isso você precisa programar de fato. Por onde eu começo? E aí ela me deu algumas ideias de curso online. Eu comecei a fazer, eu curti, no ano seguinte eu já estava dando aula no Knight Center, um curso Python para jornalistas. Eu acho que eu sempre gostei de tecnologia, mas nunca tinha programado de fato. Mas meu pai trabalhou por anos como desenvolvedor de software no Banco Central, lá em Brasília. Eu sou de Brasília, então acho que eu tenho o gene das pessoas o DNAzinho tava lá. De matemática, esse tipo de coisa. Eu acabei me interessando. Às vezes até o jornalismo é que atravessou essa história aí. Pois é. E a área de dados, era esse o tema da sua tese? Era isso? Foi assim, quando você começa... Que ano foi isso? Isso foi em 2015. Tá. Então faz 10 anos já. Então quando eu comecei a mexer com programação, falei, onde que isso é mais útil para jornalistas? Uma das coisas era, por exemplo, entender dados de audiência. Quando eu fui trabalhar como editor de audiência num site americano, Marshall Project. E aí eu comecei a fazer umas automações, algumas programações e tal. E ajudei algumas investigações sobre temas. Por exemplo, a gente estava investigando coisas relacionadas a redes sociais, desinformação. E aí eu achei que foi útil. E toda vez que você pega a programação aplicada ao jornalismo, muitas vezes é para entender, usando dados, alguma história, né? Então, acho que foi natural olhar dados públicos do jornalismo, raspagem de dados, e aí foi por aí que eu acabei trilhando esse caminho. Muito bom. E o que mais do jornalismo você carrega para a tecnologia e o que da tecnologia você leva para o jornalismo? Eu acho que, digamos assim, o básico do jornalismo, ele é útil para absolutamente qualquer coisa que você faz, né? O rigor com a informação, a necessidade de você explicar com clareza conceitos para diferentes audiências, organizar a informação de maneira geral, de forma acessível. Tudo isso, essa disciplina é muito útil para qualquer coisa que você faça na sua vida, né? Então, quando eu fui ser professor depois... É um caminho meio natural, porque o jornalista, ele faz isso, né? Ele meio que pega as informações e dá um jeito de ensinar as pessoas.
E eu trabalhei muito tempo escrevendo sobre tecnologia e ciência. Eu escrevi capas da Super Interessante. Então, A gente não se cruzou nem na Folha, nem na Abril. pois é, então. Que coisa. Mas a Abril era muito grande nessa época, a Folha era muito grande, esses impérios grandes, né? É. Mas, então eu acho que essas coisas eu carreguei muito. Então esse olhar, né, digamos assim, com algum ceticismo importante que eu acho que tem no jornalismo, eu acabo levando para outras coisas, quando eu vou dar uma consultoria, por exemplo, então quando eu vou dar uma aula. Então eu acho que a gente sempre fala, quando a gente vai falar de soft skills, que técnicas de comunicação são importantes para qualquer carreira, né? Uhum, Então, eu acho que essa parte também de storytelling, de alguma forma, eu acho que uhum. é muito útil. É muito Você, útil. empreendedor, você conseguir empacotar a sua história é bom. E no INSPER, aí o INSPER te chamou, falou, precisamos trabalhar uma área aqui de inteligência de dados. E aí a gente está falando de INSPER, uma faculdade, uma universidade bem focada no mercado, né? Sim. Voltada para mercado. E aí, como é que você estruturou essa área lá? E o propósito era esse, né? Era para ser É, dados para mercado. foi interessante porque dentro do INSPER, eu comecei lá, eu fui chamado para dar aula na nascente pós-graduação em jornalismo que eles estavam criando. Uhum. E aí, depois de pouco tempo, eu virei o coordenador dessa pós-graduação, que virou uma pós-graduação em jornalismo de dados e data storytelling. Hum. A gente formou 3 turmas dessa pós-graduação. E aí, quando eu estava lá, eu estava só dando aula, né? E preparando, coordenando a pós. Mas aí, eu comecei a ficar mais próximo da instituição, da parte administrativa. Falei assim, você que entende de dados e de contar histórias, pode ser útil para a gente como organização, né? Ter alguém para organizar informações tanto internas, né, os dados do INSPER ali, desde evasão até Ah, que dados. interessante. Então, dados internos da Que instituição, interessante. de matrícula, de lead, de vendas, A etc. gente aplica um olhar fresco, né? E aí, e olhando muito para o mercado, né? Assim, quais são as mega tendências. Então, eu meio que fazia, digamos, investigações e reportagens Que internas gostoso. para esse núcleo que a gente fez. Foi uma experiência muito boa, o INSPER é uma instituição que eu amo. Até hoje eu continuo dando aula lá para diferentes cursos. E aí, o que que esse ambiente de liderança, de mercado, trouxe para você, para sua formação? Foi assim, é toda aquela coisa de você lidar com diferentes stakeholders que têm diferentes necessidades. Eu acho que a vida corporativa, né, porque a vida de redação, ela não é mesmo que você esteja dentro de uma corporação, você não lida tanto, né, com outras áreas. Você lida com chefia e outras editorias. Uhum. Então, foi interessante aprender a navegar né, porque estando nessas organizações, você depende de uma área para liberar os dados, da área de TI para liberar os recursos para fazer um Uhum. negócio. Então, eu tinha uma equipe pequena, mas foi interessante poder estimular as pessoas da minha equipe, né, a crescer e tal. Então, aprendi bastante. E aí, quando eu saí de lá ano passado, quando eu vi que eu estava sendo chamado para fazer coisas relacionadas à inteligência artificial, de dar treinamento, e eu vi que tinha um potencial para eu explorar mais isso como consultoria. Então eu Uhum. achei que fazia sentido para minha carreira sair, mas enfim. Agora você está como professor. Eu estou como professor, eu continuo, né, ligado à instituição dando aula. E aí, como isso te trouxe aprendizados para você formar pessoas em inteligência artificial? Eu acho que foi interessante estar dentro de uma instituição, que é uma instituição moderna, o INSPER Super é moderna. super moderno, mas você consegue ver que mesmo instituições modernas e com pessoas que estão interessadas em fazer a pauta avançar, é muito difícil numa organização você falar, hoje nós somos uma AI First Company, alguma coisa assim, como Uhum. algumas pessoas dizem. E tendo vivido a experiência lá de dentro, né, eu lembro assim, o ChatGPT foi lançado 30 de novembro de 2022. Assim, no início de dezembro eu já estava falando lá pro presidente, né, na época era o Marcos Lisboa, falei assim, ó, esse bagulho aqui vai mudar totalmente a nossa instituição. A gente precisa se mobilizar para discutir isso mais.
E aí a gente começou a discutir já no início de 2023. E aí eu aprendi que numa instituição, em qualquer instituição, especialmente, né, quanto maior, mais difícil é você tentar entender onde que essa nova tecnologia potencialmente disruptiva se encaixa, ajuda ou até atrapalha, quais são os fluxos de trabalho, né, que fazem sentido e entender a complexidade de negócio de uma empresa. Eu acho que me ajudou na hora de prestar consultoria ou treinar Com pessoas, certeza. falar, ó, não é... Tem muita gente que vende uma solução em busca de um problema, né? E eu acho que se você não tiver... Se ele acha do lado de lá alguém que só quer comprar uma ferramenta, então fechou, né? Exato. Eu tenho, enfim, eu acho que é uma qualidade, mas assim, como empreendedor é um problema que eu sou brutalmente honesto em relação a isso. A pessoa às vezes já teve consultoria e falou, queria uma ferramenta para fazer tal coisa, né? Como que eu poderia ser treinado para usar isso ou você desenvolve? Eu falei assim, até desenvolvo, mas eu acho que não vai resolver o seu problema. Não é esse o problema, né? Eu também Exatamente. faço isso. Assim, você faz um orçamento disso, faço, mas não é isso que seu cliente precisa. É. Então, né? Tem a sinceridade, é um problema. Como que você enxerga o papel da educação preparando pessoas para usar a IA, né? De forma crítica, fugindo do hype da novidade? Não sei, eu já escrevi artigos, eu escrevi um artigo sobre, até se puder linkar depois, para o Globo, Posso. né, sobre isso. Eu não sei, eu acho que ninguém tem uma boa resposta ainda. Tipo, qual que é o papel da educação neste mundo com IA? Acho que ninguém sabe. Assim, eu li o livro do Salman Khan, que eu recomendo, chama Brave New Words, que ele é um cara que testou o GPT-4 meses antes de todo mundo para ver como que funcionava. Então eu sou meio cético em relação a preparar as pessoas para o uso de IA, porque a ferramenta, a capacidade da ferramenta vai mudar Todo mês. todo mês. Então eu fico vendo as pessoas comemorando, a IA foi colocada no currículo, por exemplo, no Piauí, desde o ano passado, está no currículo das escolas do ensino básico. Uhum. Aí eles têm lá um módulo para como identificar IA em uma foto. No momento que você cria esse currículo, capacita os professores, publica no material escolar, já não vale Já mais era. nada. Já era. Entendeu? Então, eu tenho muita dificuldade de ver como que você ensina. É importante notar que a gente nunca ensinou internet nas escolas, né? Não É. está no currículo de nenhuma escola, internet, como é que funciona a fibra ótica que liga o Brasil e os Estados Unidos, Aham. os protocolos TCP, IP, nada Nada. disso. A gente usa, né? Uhum. Então, por que que deveria ser diferente com o IA? Eu acho que há motivos para você dizer que deveria ser diferente, Será que não é pelo fato? Que eu costumo dizer isso às vezes também. Se eu estiver errado, você me corrige, que você é mais experiente do que eu. Será que não é pelo fato de que a IA reproduz o que só nós sabemos fazer? E aí cria um estranhamento ou uma necessidade de quero entender por que esse cara faz o que eu faço? Eu acho que sim. Não, eu entendo. Eu tô sendo um pouco reducionista nesse Eu sentido sei. de só para dizer que nem todas as tecnologias muito presentes no dia a dia a gente entende como funciona, né? E faz Tem parte gente da que não vida. entende a internet até hoje, né? Isso, e tudo bem, Tem, né? a gente consegue, né, assim, a gente não precisa entender como que funciona o posicionamento de satélite para usar um GPS para navegar pela cidade, né? Então, a gente tem que entender também qual que é o limite de conhecimento útil que a gente tem que dar, né? E eu tenho dúvida se ensinar IA é a melhor coisa para preparar as pessoas para IA, no sentido de que eu acho que ensinar coisas mais relacionadas a pensamento crítico, capacidade de comunicação, o pensamento computacional, não no sentido de aprender a programar, Sim, mas mas como que a máquina como que a máquina funciona, funciona. Eu acho que essas coisas criação são de contexto, exatamente. linguagem, né? Essas coisas são mais úteis para mim do que aprender algo específico, ensinar algo específico de IA. Então, as pessoas que forem bem treinadas nessas coisas, Eu elas concordo. vão ser mais capazes de navegar num mundo que vai estar mudando o tempo todo, né? Inclusive aprender mais resiliência, esse tipo de soft skills, né? Uhum. Esse é o meu argumento. Eu acho que
em certa medida, a educação vai treinar mais soft skills do que o conteúdo hard que a gente está acostumado, né? Dado que a gente teve uma oportunidade de repensar muito a educação nos últimos 25 anos. Quando chegou o Google, talvez você deva se lembrar. Assim, agora o dever de casa todo está no Google. Por que que as pessoas vão lá abrir o... Eu Quando a era gente estudou... professora, sabe? Eu corrigi a prova com o Google aberto. Isso, mas quando a gente era pequeno, a gente estudou, você tinha que pegar um livro, abrir, ou abrir a Barça, né? E na biblioteca da Ir na escola, biblioteca da escola e lá, e mesmo que você copiar. copiasse, que era dar um Google, digamos assim, É. só que de forma mais... Era um pouquinho diferente que o processo mecânico, né? A gente sabe que isso muda o jeito que você aprende. Uhum. Então, com a chegada do Google, a gente já deveria ter repensado tudo isso. Eu acho que a gente repensou pouco, né? A gente fala assim, Sim, fim da decoreba. Não, sim. a gente não repensou. Mas a IA vai exigir que a gente repense muitas coisas na educação. Por exemplo, o jeito que a gente dá nota para o trabalho, né? Dá um trabalho para fazer em casa, traz aqui. Não tem como, né, a pessoa evitar que a pessoa use o chat GPT. Não tem, não E tem. não tem como detectar também, porque dá muito falso positivo. Então, a gente tem uma reportagem muito boa que eu vi que mais escolas nos Estados Unidos, mais universidades, estão adotando o modo de Harvard, de Oxford, de ter prova oral, Ah, né? isso é legal. As escolas, escola, isso é uma mania do INSPER, que o INSPER se chama de escola, né? Mas assim, as escolas voltando para prova com papel e caneta, sem Isso é muito computador. legal. É, isso é legal. Lembra quando tinha chamada oral? Exatamente. Né? Você é mais novo que eu, mas você já você pegou a chamada Peguei. oral ainda, né? Então eu Era acho. um desespero. Então eu acho que a gente vai. E a gente já estava. Assim, você deve lembrar, né, nos anos 90 tinha essa tara por ter um notebook, One Laptop for Child, né? Uhum. Toda pessoa deveria ter acesso ao notebook, e isso ia melhorar a educação. E a gente agora está no ponto de que celular na sala de aula é muito ruim. Então eu acho que a gente ainda não conseguiu, sabe, internalizar todas as lições da Revolução passada, de 20 anos atrás. Então seria muito bizarro se a gente já soubesse a resposta de como lidar com a IA no momento. Pois é, né? Mas gera uma Com ansiedade, né? certeza, com certeza. Você tem, nos últimos meses, destacado que muitas empresas não estão vendo ganhos reais de produtividade com a IA, né? Que nem você Uhum. falou todo mundo que só quer resolver um problema, né? Isso. O que que você vê nesse cenário corporativo dessa confusão entre o que que a empresa precisa, o que que ela compra e o resultado que ela precisa gerar? Tem, assim, o primeiro é que as pessoas estão vendendo todo tipo de ilusão. Elas não estão vendendo use a IA para ajudar em alguma coisa específica. Tipo, você já viu esses influenciadores, né? Eu usei agentes de IA para substituir meu time de vendas. Este fluxo vai mudar o jeito que você posta conteúdo, né? E não é bem assim, né? Então eu acho que as pessoas, muita gente de empresa lê que a tecnologia é revolucionária, olha para a empresa, vê onde que estão os custos e as áreas que ela julga ineficientes e Uhum. fala, ó, a gente tem que usar a IA aqui. E às vezes não vai funcionar, né? Porque às vezes tem um problema de processos mal construídos. Sim, sim, Muita sim. gente não passou bem ainda pela transformação digital, né? Assim, a Como um básica, todo, a básica. como um todo, não fez automação de processos, de RPA e quer dar o pulo. E tudo bem, é normal existir o leapfrog, né? As nações africanas não tiveram internet de fibra ótica, mas já pularam para 3G, 4G mais Sim, rapidamente que sim. muito país europeu. Quando eu estive lá, eles eram todos celulares a 1000 por hora, já Ex- faziam banking, já faziam Exatamente. E tudo. eles fizeram isso antes de outros. Então, o que muitas empresas que acabaram não fazendo a transformação digital clássica bem, elas achavam que iam dar um salto. Por exemplo, em atendimento ao cliente. Você não elaborou um FAQ sobre os seus produtos, não automatizou uma URA que vai digite um para isso, não fez todo aquele caminho. Você falou assim, bom, agora eu não preciso me preocupar com nada disso, porque agora tem a IA que você pluga aqui e vai funcionar. E se os processos estão meio bagunçados internamente, não vai funcionar também, né? Você precisa de algum trabalho em casa. Então, eu acho que faltou
achar os processos em que funciona e, às vezes, e esse é a maior dificuldade, é que o ganho de produtividade individual é maior do que o da empresa. O que eu quero dizer com isso? Se eu gasto muito menos tempo para fazer uma apresentação, para analisar dados e escrever um e-mail, que são coisas que a gente faz rotineiramente e que a IA está fazendo muito bem, é difícil de você ver isso no bottom line da empresa. Fala assim, ó, a produtividade dessa empresa aumentou. A produtividade do Pedro aumentou 80%. Mas eventualmente o Pedro nem reportou que essa Não produtividade reportou. dele Exatamente. aumentou. Ele tá bem quietinho Se lá. ele não tá, né, o Ethan Mollick, que é um pesquisador muito legal da Universidade de Wharton, ele fala dos ciborgues silenciosos. Porque é o cara que tem um ganho de produtividade imenso e embolsa aquele ganho. E fica quietão lá. Porque assim, se o meu chefe acha que eu levo 3 dias para executar uma tarefa e agora eu uso 40 minutos, se eu não vou ganhar um aumento, se eu não vou fazer, por que eu vou reportar esses ganhos de produtividade? Então, essa é uma questão. O especialista, ele sabe muito melhor que a instituição onde que a IA se aplica melhor. E se ele não tiver incentivos, não necessariamente ele vai reportar os ganhos. Então, eu acho que esse que é o problema, assim. E o segundo problema é que como ela não é uma tecnologia, ao contrário da programação tradicional, que é determinística, né? Se vierem essas coisas, ele vai produzir isso, ela é estocástica, ela pode uma hora dar um resultado, outro. Ela não funciona para todos os processos em que as pessoas de TI estão acostumados. E aí, às vezes, os ganhos de produtividade vão ser melhores vistos no marketing, no jurídico, do que na TI. E isso é um negócio que, como a revolução da IA, ela chega primeiro via TI, via CTO, é estranho esse tipo de coisa. Então, eu acho que é importante achar quem são os campeões internos nas empresas. Os que fazem sentido ter, né? E não necessariamente uma pessoa de tecnologia. Isso é estranho, né? Normalmente para outras revoluções anteriores. Mas você falou um negócio aí no meio da sua fala que me relembrou uma outra entrevista que eu tive aqui, que eu coloco um bot lá que resolve. Eu acho impressionante, por exemplo, era um CEO falando comigo, ele falou assim, a minha equipe não sabe e não gosta de preencher o ERP. Aí eu falo, tá. Aí eu coloquei um bot de WhatsApp, eles conversam com o WhatsApp e aí o WhatsApp preenche o ERP. Então assim, eu falo, legal, tá bom, boa solução, mas assim, sério que você tem uma equipe que não cumpre o processo e aí você faz um outro processo para fazer a equipe cumprir. Não é muito louco isso? É muito louco isso, mas isso... Sim, será que isso é do brasileiro? Não, o cara não gosta de entrar e preencher o formulário. Pô, eu não sei, às vezes... Jura que você não consegue preencher um formulário, cara? Eu consigo entender porque, assim, existe um problema, especialmente em empresas grandes, que têm diferentes sistemas de legado que não se conversam. O CRM não conversa com uma outra coisa que você dispara, e-mail, e a outra coisa do RH. Cada um é um sistema diferente. E aí, esse negócio de fazer manualmente é provavelmente porque a ferramenta não está bem... Ela é dura, né? Ela deveria se resolver. Ela é dura. Exatamente. Então, e aí você vê uma outra questão importante que é o seguinte, muitas empresas grandes têm tido muito mais dificuldade de ver vantagem nessas tecnologias que a empresa pequena. Porque assim, a empresa grande tem lá um back-end da TOTUS que tem aquele visual de 1999 e processos difíceis de você plugar, enquanto a empresa nova fala, se isso aqui não funciona, a gente troca aqui de banco de dados, não tem problema, e usa até outras tecnologias. Eu não preciso realocar uma pessoa. Enfim, então, se você não tem muita coisa antiga para lidar com, é mais fácil de você ver ganhos também. Isso é verdade. Quais as barreiras que você enxerga para que a IA entregue resultados concretos, sejam elas culturais, de formação, técnicas, liderança? Eu acho que tem que achar, né, como a gente vem falando, tem que achar os lugares em que ela faz sentido. Faz sentido. E isso é um negócio que vem mudando, né? Então, assim, não vale a pena usar a IA
por exemplo, olhando na nossa rotina jornalística, se ano passado eu não diria para você, para fazer esse texto de abertura, é, a gente pode usar a IA para fazer a bio do entrevistado. Até pouco tempo eu diria que era um uso ruim, porque a IA alucinava muito. Hoje em dia eu acho que é um uso excelente, porque quase não acontece. Eu dei uma entrevista pro podcast do O Assunto, né, da Uhum. Globo, e aí era sobre o DeepSeek, quando o DeepSeek tinha sido lançado. Aí ela leu uma biografia escrita pelo DeepSeek, era uma biografia minha cheia de erro. Ela falou, dá pra confiar nessas coisas? Eu falei, dá daqui a pouco. Tem isso também, né? É um evolutivo que é um evolutivo muito mais rápido do que qualquer tecnologia que a gente já viu, né? Exato, então tem que ver, assim... Eu estou escrevendo um livro Uhum, e estou usando a IA para me ajudar a construir algumas partes. Tem coisas que ela alucina completamente. Aí eu faço a checagem, uhum. cross IA, não sei o que e tal. Só assim, gente, da onde? Ela criou 3 cases corporativos com nome, sobrenome, Que coisa. dados perfeitos, completos, e na hora de cite as fontes, citou as fontes. Aí eu falei, bom, me dá os links dessas fontes. Ah, infelizmente, vou ficar te devendo. Aí fui pesquisar e fiz um Aham. prompt mais estruturado como uma forma de checklist mesmo, de tabela e tal. E rodei em outras 3 IAs. Nenhuma delas achou, nem o próprio ChatGPT. Uhum. Então, assim, mas ela criou uma estrutura com cases Ah, corporativos sim. completos. Agora, Eu falo assim, gente, vai ser criativo assim lá. agora o louco é assim, eu Mas você escrevi. imagina se alguém que não. Ou que, sei lá, é o preguiça, braço curto, sei lá, alguma Não, coisa. Deixa e passa. mas o ponto é assim, se você olhar dentro de uma corporação, eu costumo brincar assim e falar assim, ó, as pessoas alucinam muito também. Ou, ou se é. Então, assim, quando uma empresa contrata, por exemplo, uma consultoria de tendências, Uhum. fala assim, ó, eu sou uma universidade e eu preciso de um relatório para falar dos meus competidores sobre isso e aquilo. Ele não, possivelmente a consultoria não vai selecionar todos os cases que são relevantes para você, não vai investigar a fundo, vai escolher um case que não tem nada a ver. As pessoas também alucinam, é porque nas áreas, tem algumas áreas em que é muito mais sensível essa alucinação, né? Então, Uhum. na educação, no jornalismo, esse tipo de coisa. Mas no marketing, quando você está vendo um relatório ali de, sei lá, como que as diferentes pessoas, um focus group analisa uma coisa X. Tem muita alucinação das pessoas ali, né? Tem muita racionalização pós-fato. Tem muita inferência pessoal ali, Exato. muito. Então acho que tem tudo isso. Mas ao mesmo tempo, assim, de novo, eu acho que claro que depende do modelo, depende do prompt, depende do tipo de problema. Mas eu recentemente eu escrevi uma matéria para Nature, né, Uhum. que é assim, fazia tempo que eu não escrevia um negócio que tinha um nível de rigor Uhum. tão grande. E eu fiquei, sei lá, 8 meses escrevendo a matéria. É, Já saiu? vai sair semana que vem, Tá. no momento que a gente grava isso aqui, dia 8 de setembro. E, e, e teve. Eu escrevi muito com a ajuda do negócio, né? Falei assim: ó, eu estou escrevendo sobre isso aqui, achei esse case aqui interessante, desse uso dessa tecnologia, veja se existem mais. E aí ele vai lá atrás com os links e tal. Eu escrevi o texto e assim, eu pedi uma checagem rigorosa, eu uso o ChatGPT Pro lá. Eu também. E aí ele demorou 28 minutos e ele trouxe um negócio assim, Linha a frase por linha. frase. Isso aqui eu mudaria porque você não pode falar isso aqui sim, assim, muito bom, muito, muito bom. E e a evolução é constante, né? Assim, eu acho que é, não, como eu falei, eu não sugeriria isso há pouco tempo atrás. Eu participei de um podcast com jornalistas sobre o uso de IA no jornalismo semana passada e também percebi a mesma coisa. Várias das tarefas em que a gente não confiaria há pouco tempo atrás, agora a gente confia. Então, voltando assim, tipo, quais são as barreiras? Eu diria que as pessoas não têm um modelo mental meio travado. IA não serve para isso agora, Aham. então IA não serve para isso.
Aham. Dois, elas não fizeram o dever de casa anteriores de, tipo, quais processos que fazem sentido um uso de tecnologia, quais processos você pode usar IA clássica, tem muita coisa que você pode usar IA preditiva, ou automações com regras básicas, RPAs, etc. Então, definir qual o problema que necessita que tipo de solução. E uma terceira é dar incentivos para as pessoas, de fato, experimentarem e dar alguma liberdade para as pessoas usarem ferramentas. Porque às vezes eu vejo uma empresa falar assim, eu dei acesso ao Copilot aí para toda a empresa, então eu investi não sei quantos milhões, que é o contrato com a Com a Microsoft, Microsoft, pronto. em IA. E não estou vendo nada. Bom, você não vai ver nada mesmo. Não vai ver nada mesmo. Se você não ensinar a tirar leite de pedra, não vai ser Então, ninguém. eu acho que tem um pouco isso, né? Tem, então, expectativas irrealísticas, falta de dever de casa anterior, falta de confiança na cultura da empresa. Você precisa de ter uma cultura que permite algum nível de experimentação, Sim, também tem isso, né? Porque algum nível de autonomia, no, empresa super alguns rigorosa. anos as pessoas tinham vergonha de dizer que usavam. Exato, Porque é a cultura, né? exatamente, Cultura. Se você fala parece que você é um trapaceiro, né? Então, exatamente. se a cultura não começar. Agora, também uma coisa que você falou dessa questão do tempo das coisas, o tempo de evolução é um grande fator também, né? Tudo acontece muito rápido e as evoluções são muito rápidas, né? Elas são mensais, quase que a gente vê coisa nova. Você acha que com isso a inteligência artificial generativa e até uma evolução das antigas, elas podem ser uma camada invisível para a gente, como é hoje a internet? Pode ser. Eu acho que como a IA né? Assim, quando você pede um Uber, entra no Waze, você não pensa, estou interagindo com a inteligência artificial. Não, você vê aquele mais rápido, você clica e vai, E né? você, pode ser. Então, pode ser que a gente daqui a pouco vai lá ter um botão no seu Gmail, deixe este e-mail mais próximo do que você quer e você aperte e ao invés de dar um prompt, etc. Pode ser que isso aconteça. Pode ser que muito da IA, tanto a generativa quanto a clássica, vai ficando mais invisível, não tenho dúvida disso. Hoje em dia você pega esses aplicativos de foto no Android, você tem um monte de coisa de IA. Uhum, um monte, é um É estúdiozinho um lá dentro. estúdiozinho. Então, eu acho que isso vai acontecer. Mas é importante ir mapeando as coisas que agora é possível fazer com IA, né? Então, não precisa também, eu acho que a gente tem que cuidado, muito cuidado para não ter um FOMO, né? Falar assim, nossa, mas eu ainda não testei sei lá, o Quen 3.2, sabe? É meio parecido, sabe? É mais ou menos nessa O linha, um pouco princípio é o melhor. O princípio é mesmo. o mesmo. Tá melhor, mas eu acho que a gente tem que entender direcionalmente o que é possível. Isso é uma outra curiosidade minha. O que mais te surpreende nos seus testes? Porque você faz testes e faz vídeos muito legais mostrando para as pessoas o que você viu e testou em ferramentas, né? Todas elas, o ChatGPT 5, Uhum. o N8N. Então, assim, o que que mais te surpreende ou por qual caminho você cria o seu roteiro de teste para apresentar para as pessoas, para criar esse ensinamento? Eu testo, assim, eu vejo muito, eu tô muito nas redes sociais para ver, e é interessante que para ler sobre inteligência artificial, o melhor lugar é de longe, muito longe, o Twitter ainda. Ai, eu tenho uma preguiça de Então, voltar eu aqui. entendo, eu entendo todas as reservas que todo mundo tem e não, enfim, não Ontem eu tava vou. falando com a minha agência, falou assim, não, porque o Facebook, eu falei, ai, meu, eu não uso há 11 É, anos, por favor. então, Tá lá, só tá lá. tá lá. Então, assim, mas tem muitos cientistas, assim, onde a OpenAI faz os anúncios, Sim, onde os isso é. cientistas, é tudo Todos os lá. CEOs soltam É coisas tudo lá. lá. Então, eu vejo muito lá, assim,
paper novo, vejo as pessoas, testei aqui. E você vê como, na minha época tinha o TweetDeck, hoje você usa Não, o eu quê? vejo, assim, Na unha mesmo. eu tenho a minha lista de Tá. pessoas, né, de tipo influencers de IA que eu acho relevantes, que não são nem influencers, né, às vezes são cientistas da OpenAI, Uhum. e aí eu vou vendo meio que pela reação das pessoas, né, eu falo, esse cara, se essa pessoa achou isso incrível, eu preciso testar e ver também, né, porque Uhum. esse cara normalmente é meio cético. E aí eu vou testando obviamente, nem metade das coisas que eu testo aparecem no programa, né? Porque tem muita coisa que promete Mas você sempre põe a bola no chão, né? Você fala, olha, é isso. não é tudo isso, Isso, tem tem que isso tomar aqui, cuidado. tomar cuidado, Mas faça assim, assim, faça assado. mas toda hora tem tem alguma coisa, eu acho que a gente corre o risco, e jornalista é mais cético ainda, né, por definição. Mas eu acho que a gente corre o risco de ficar meio cínico, né, de achar que tudo é a mesma coisa e não apreciar a velocidade dessas inovações, assim. Uhum. Eu gosto de contar, enfim, quem contou isso a primeira vez é o comediante Louis C.K., ele estava contando que isso em 2011, assim, tava voando, tava no avião, e aí o cara do lado dele ficou, assim, tava revoltado porque o Wi-Fi estava lento. Aí falou: Meu amigo, você está sentado numa cadeira no céu, tentando navegar pela internet. Para pra pensar por um segundo quão miraculoso é tudo isso. É isso, E gente. eu acho que, assim, o que essas coisas são capazes de fazer hoje, eu acho inacreditável. Absurdo. Absurdo. Assim, hoje, logo antes de vir pra cá, eu gravei o próximo episódio lá do Yamal de Usar, que foi dicas de como escrever melhor com IA. Tipo, fazer a IA escrever de um jeito que soe menos como IA. E, e foi a primeira vez que, assim, a gente já gravou 46 episódios. Foi a primeira vez que 90% do roteiro foi a IA que escreveu. Escreveu, né? Porque pesquisa é 80%. Uhum. A ideia é minha. Fala assim, escreve aqui, começa por aqui, lembra de puxar por aqui, faz uma pesquisa, como se eu fosse editor Uhum. e aí a repórter. Passando toda a pauta ali para a pessoa. Mas eu peço também, eu falo assim, essa parte aqui eu não tenho certeza, acha Uhum. uma outra analogia mais interessante, dá uma olhada nesse paper, ver se é isso mesmo. Eu faço bastante isso. A minha ideia inicial aqui era que ele todo fosse feito por IA. Uhum. Só que eu comecei esse projeto no ano passado e não Não dava. dá, Não dava. E aí, quando eu comecei a gravar, também não dava. Né? Hoje eu faço pesquisa, coloco um monte de conteúdo lá dentro, peço para escrever, roteirizar, fazer, voltar essa parte, igual você. Essa parte eu não gostei, essa parte eu gostei. Mas e para finalizar, então, depois que vai pro ar, é melhor ainda. É, Porque aí vai, corte, rede social, isso, aquilo, piriri, sim. pororó. Mas assim, há um ano e meio atrás, eu não. Um ano atrás, em janeiro, eu não conseguiria pensar em fazer ele todo por IA. Aí tem essa questão do texto também. Sim. Achava sempre o texto ruim. Mas tem, assim, todas as vezes, assim, então eu consigo marcar, né, assim, quando eu usei o O1 Pro ano passado, eu lembro, eu fui dos primeiros a assinar, no final de setembro, e ele conseguiu resolver um problema de lógica, o Connections lá do New York Times. Eu falei, isso aqui é absurdo, isso aqui é uma maluquice. As pessoas falam, modelo de linguagem, um papagaio estocástico. Não explica como isso funciona. Esse negócio funciona de um jeito diferente. Quando eu usei o O3 no início do ano para identificar de onde eu tirei essa foto, e ele identificou a praia exatamente pela posição no sol e as ilhas e a vegetação, é muito maluco, assim. E aí, poucas semanas atrás, quando eu usei o Nano Banana lá, esse modelo de imagem do Google, a primeira vez que você ouve um podcast criado pelo Notebook LM, né, com aquela expressividade e Em tal, inglês já achava ótimo. Em português está bem melhor tá agora, bem melhor. meses depois. Então, assim, sabe, se você não parar e ficar um pouco maravilhado com essas coisas, a primeira vez que eu usei o Deep Research, eu lembro a primeira pesquisa que eu fiz no Deep Research, foi assim, cara, eu me lembro que eu mandei no grupo de professores lá da pós-graduação, falei assim, falem pra mim, vocês, professores de pós-graduação, quantos TCCs são melhores que esse por semestre?
E são poucos. São poucos. Então, assim, é muito maluco. Isso aqui eu tô falando de coisas do último ano pra cá, né? E todo mundo falando, mas o ritmo tá desacelerando. Eu falei, essas pessoas estão malucas. Maluca, gente. O pé tá no acelerador Continua. master. Aqui é onde, né? Você é um cara que a gente frequenta vários grupos em comum ali e eu vejo que você sempre traz a bola no chão, né? Porque o pessoal sempre fala assim, olha isso, que demais. Ou até, disseram que não sei o quê. Aí vem o Pedro jornalista e fala assim, disseram quem, onde... Porque senão fica um especulol maluco, né? Em qual medida você ainda... Como é que você faz isso? Você faz isso... O que eu quero dizer é, você faz isso conscientemente, você faz isso com uma certa raivinha, tipo... Ai, de novo, vou ter que entrar aqui para baixar essa bola. Ou você faz assim, educativamente mesmo? Eu acho, assim, tem um pouco de missão. Pegar um dos primeiros projetos que eu trabalhei quando eu estava programando, a gente tinha um encontro de pessoas que gostavam, que chamava Café com Dados, que eram jornalistas que gostavam de dados no Google, né? E aí, num desses encontros, eu falei assim, eu desenvolvi um robozinho que eu acho que, isso 2016, 2017, era 2017, na verdade. Eu acho que se você conectar com uma base de checagem de dados, de fatos, dá pra você fazer tipo um robozinho fact-checker. E aí a Taina Long, que era editora do Aos Fatos, aquele site de checagem, falou assim, vamos desenvolver isso? Aí a gente desenvolveu junto a Fátima Bot, que era um bot de Twitter que se uma pessoa tweetava uma URL de um link de um site falso, de uma notícia falsa, e que o Aos Fatos já tivesse feito uma checagem, estava na base de dados dele, e a pessoa tivesse muitos seguidores, o bot ia lá e respondia, olha, na verdade não é bem assim, dá uma olhada nisso aqui e tal. Então a gente foi uma automação de fact-checking, a gente ganhou um prêmio da Microsoft, foi um negócio legal, e depois a Aos Fatos desenvolveu ainda mais com IA. Então eu sempre achei muito importante isso. Trabalhei com agências de checagem, trabalhei com tecnologia e o Marcos Lisboa, que era presidente do INSPER, ele até brincava que uma vez eu assisti uma aula dele e no intervalo da aula eu falei assim, Marcos, você citou esse dado aqui, eles estão errados. E assim, eu tinha acabado de entrar no INSPER. E assim, Marcos Lisboa é o Marcos Lisboa, né? E eu... E ele achou meio absurdo, assim. E depois ele usou essa história que, tipo, como algo importante para a cultura do INSPER, né? Tipo, a gente gosta disso, né? De manter... Então, é meio que um senso de jornalista chato, mas eu tenho muito um senso de missão, de precisar, de ter... Porque a gente vive já numa era da desinformação Total, absurda, exato. né? Outro dia eu quase coloquei num dos grupos lá, veio de novo aquela história, não, porque a conta não fecha, a NVIDIA... Aí eu falei assim, mas isso aí já tá virando trend, né? Porque é um que posta, o outro que posta, o outro que posta, assim, ninguém explica aquela conta... Você já tinha comentado uns dias antes, aí passa um pouco, volta com outra postagem, com outra pessoa. Assim, virou trend já. Virou trend. Então as pessoas... A gente tá numa cultura muito... até o Harari, apesar de todas as críticas que se faz a ele, esse último livro, Nexus, ele conta bastante como a sociedade ela vive menos de informação e mais de histórias, de narrativas. Né? O que move uma nação adiante é o senso comum de que, enfim, até a ideia de que somos uma nação também... Como falávamos aqui antes de começar o podcast sobre a China. Exato. Então a China é assim, o storytelling interno chinês é excelente, né? Então eu acho que tem esse risco muito grande e como a gente viu, né, a mídia perder o poder que ela tinha, eu acho que a gente vive uma crise de confiança nas instituições muito grande. E eu dou aula, na pós-graduação, eu dou aula numa disciplina no programa de gestão pública, né? Eu dou aula de comunicação no setor público. E a minha primeira aula, eu coloco num quadro as questões sobre vacina durante a Covid. E eu falo assim, suspendam tudo que vocês pensam sobre o assunto. Essa pessoa aqui está dizendo que vacina faz mal.
quais são os argumentos dela? Aí as pessoas vão lá e listam. Eu falo assim, quais são as autoridades que avalizam essas opiniões? Ah, tem um médico lá, tem esses influenciadores aqui, tem isso, tem aquele país e tal. Tem esse político. E essa outra posição? Aí, quem são as instituições? Aí eu falei assim, você acha que as pessoas que acreditam nisso confiam nessas instituições? Então, não é um problema que elas confiam, elas são desinformadas necessariamente. É que elas não têm alta confiança nas instituições que dizem que essa informação é verdadeira. Então, se as pessoas são desconfiadas sobre a OMS, sobre a Globo, e é esperado até que elas não confiem em algumas das mensagens que essas pessoas Sim. falam, né? Então, é, Agora, você simplesmente repassar sem checar também é um não, eu acho. saco, É né? claro, as pessoas têm. Efeito preguiça. Assim, eu não estou tentando defender isso, né? Porque, enfim, durante a pandemia foi aquela loucura. Mas eu tenho um interesse genuíno para entender de onde vem. Por que você acredita nisso? E quando você conversa mais, você entende mais de onde vem. E de onde vem não para, você tá certo, né? Mas eu acho que se a gente não resolver a questão das instituições estarem com as reputações em frangalhos. Então, aí você trouxe esse ponto que me lembrou uma outra coisa que não tem nada a ver com o que eu tinha programado para te perguntar aqui, que são duas pesquisas super importantes, que obviamente você viu, que é o Trust Barometer, da Edelman, e a última pesquisa da Reuters, do Digital News Instituto. Report. Assim, as pessoas não confiam mais na imprensa. Ninguém confia mais na imprensa, ninguém confia mais nos governos, ninguém confia mais na imprensa, ninguém confia mais em associações e entidades. Isso, é. As pessoas acreditam em influenciadores e em canais alternativos, sejam lá quais, de comunicação. Assim, para onde vamos? Para onde vamos? Eu tenho muita. Eu sou uma pessoa geralmente otimista. Eu sou super otimista também. Mas isso me preocupa mais que qualquer outra questão. Eu olhei aquilo. Do ano passado, o Trust Barometer já me chamou a atenção. Que eu olhei e falei, putz, não. E tá caindo em todos os campos. Não é que assim, tá caindo um pouco e alguns tá subindo, não. Tá caindo. As pessoas não acreditam em mais nada. Né? O ser humano tá um descrente, vamos dizer assim. E aí depois veio o da Reuters e ele falou, então assim. Essa aqui, ninguém acredita em nada. Essa aqui mostra no que eles acreditam. Eu acho que assim, a gente tem... E essa é uma crítica que acho que é útil fazer da imprensa. Ao fazer o papel... A imprensa tem o papel de watchdog, né? De olhar o que está errado e denunciar. Mas ao fazer isso e somente isso, ela gerou uma visão meio cínica nas pessoas. Então a gente... Tipo, no Brasil, a gente superestima o problema da corrupção. É bizarro eu falar que a corrupção não é um problema tão grande, mas assim... Em relação ao que está na cabeça das pessoas, é um problema pequeno relativamente. Gasta-se dinheiro, gasta-se bilhões, mas assim, se a gente tivesse regras melhores da aposentadoria até os penduricalhos, leis, com zero de corrupção, a gente teria menos problemas, né? Então, confiança na polícia, as únicas notícias sobre polícia são de coisas que a polícia faz de errado, né? De abusos policiais, e que, obviamente, as pessoas têm que ser condenadas, mas gera uma visão. Então, a gente nunca tem uma visão positiva sobre nada, né? Eu sou uma pessoa de Brasília, então eu conheço muitos dos meus amigos que trabalham no funcionalismo público, meus pais são, assim, muita gente boa, gente que trabalha honestamente pro futuro do Brasil e tal. E a visão que eu vejo, né, da imprensa desde sempre sobre como o governo atua é terrível, assim. Então eu acho que a gente foi meio que se acostumou a ter uma visão muito negativa, tanto do que os governos fazem, as instituições, como elas funcionam, e as pessoas, né, os incentivos. A gente só tem maus exemplos. Sim. E aí eu acho que gerou uma certa carência. E esses influenciadores, que assim, muitas vezes a única coisa que eles fazem é ficar rico. Exatamente. E mostrar a riqueza. Mas o que chamou a atenção é que esse sintoma, né, talvez por um mundo hiperconectado que a gente vive, esses sintomas são mundiais, né? Sim. É o mundo inteiro e todas as nações
sofrendo dos mesmos males. Mas a gente tem um. É maior, né? Assim, o uso de redes sociais no Brasil é maior do que em qualquer. Sim, aqui A gente é uma maluco. loucura. Você vê, pô, quando sai uma notícia no Instagram relacionada com brasileiro, mil vezes mais engajamento. Então, não sei se você sabe, eu escrevi em 2013 um livro que chama Conecte-se ao que Importa, Manual da Vida Digital Saudável, que eu já estava lendo muita pesquisa sobre o efeito das redes sociais nas pessoas. Que foi dali que veio as suas boas práticas de grupos e tal. Isso, exatamente. Então, sobre comentários. No meu mestrado eu estudei muito comentários na internet, um negócio maluco. Ai, Que eu queria entender. haja Stonbles. Porque assim, eu fui editor-chefe de um site de tecnologia, o Gizmodo Brasil, e a gente tinha uma boa relação na média com os comentaristas, tanto que a gente fazia os Gizcontros, a gente ia para um café, repórteres, editores, encontrava os comentaristas, a gente conversava, a gente se conhecia pelo nome, né? Teve comentarista que virou repórter e Eu tal. levava os recordistas para Record também, para bater papo. Então, a gente tinha esse negócio Somos esquisitos. de senso de comunidade. Falei assim, pô, Mas essa eles são pessoa... importantes. Eles são importantes. E eu acho que esse foi um negócio que os jornalistas, muitos ainda não entenderam, né? Essa diferença que as redes trouxeram. Então eu tenho alguma fé nessa coisa de comunidades, né? De construção de comunidades. E eu acho que o que une todas essas coisas é que a gente precisa ser cético, é útil o ceticismo, mas se a gente virar cínico e começar a achar que isso é mentira, essa pessoa está falando só para levar vantagem, ou todo governo não presta, todo mundo está querendo passar a perna, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Então a gente precisa ter um mínimo de fé na boa intenção das pessoas e cultivar bons exemplos. Bons exemplos e boas práticas. E, tipo, não repasse coisas que você não sabe de onde veio. Por exemplo, E pra não começar. repassem coisas sem fonte. Por exemplo. Ó, você perguntou quanto tempo durava. A gente já tá falando mais que a boca e já tem mais pergunta para fazer aqui do que a gente tem de tempo. Mas é difícil de É jornalista difícil, não passar por Não isso, né? passar, não passar do tempo. Você acredita no Sul Global? Você acha que o Brasil é realmente capaz de criar uma representatividade no desenvolvimento da inteligência artificial global? Meu artigo na Nature foi sobre desenvolvimento de LLMs no sul global. Olha, Então, não sabia. eu tenho estudado muito, né, como que tem sido feito aqui no Brasil, em países da África, muito no Sudeste Asiático. Primeiro que o conceito sul global é meio maluco, né? Assim, a China às vezes está, às vezes está fora, às vezes países do Oriente Médio estão, a Austrália não está, apesar de claramente do sul global. Enfim, então... É o mais sul do sul, né? O conceito é meio maluco, assim. E eu acho que em IA, honestamente, tem Estados Unidos, tem China e tem todo o resto. Então... É o que eu falo. E a China, em certa medida, ela está junto do sul global, tentando ou possibilitando o surgimento de, por exemplo, novos modelos de linguagem. Então, tem muita gente que pega os modelos abertos chineses e faz fine-tuning, melhora, ligando na realidade local. E eu acho que o Brasil pode pegar um pouco dessas tecnologias e usar alguns recursos. Né? Deveria interno. Mas o meu argumento no artigo é que eu acho, contra o que algumas pessoas acham, que eu acho que não vale muito a pena a gente fazer do zero as coisas. Que é caro, dois, que a gente não tem muita garantia que vai ficar tão bom quanto o que a gente tem de fora. Então eu acho que a gente pode ser muito bem sucedido em fazer ajustes sobre tecnologias vindas de fora. O iFood não inventou o 4G, nem o smartphone, nem o GPS e fez uma empresa inovadora dentro daquela categoria. O Nubank não inventou, e ele também é capaz. Então, eu não acho que a gente precise dominar ou totalmente alguma tecnologia nova para fazer algo diferente ou relevante ou com alguma soberania. Acho que é relevante a gente ter
mais, por exemplo, data centers no Brasil. Acho super importante também. Eu acho que, agora, o investimento nisso é muito, muito, muito alto. Acho que as pessoas, às vezes, subestimam o quão custoso é. Por isso que eu acho que os números do PIB São baixos, né? são... Não dá para nem começar a brincar. E eu acho que a gente pode ser mais agressivo, assim, em algumas metas. E, na verdade, assim, eu sou bastante do contra em relação a o que o Brasil pode se beneficiar da febre de IA. Vamos supor que a IA realize todo o seu potencial. O que vai acontecer? Eu acho que a gente vai ter, por exemplo, menos programadores, se tudo der certo, né? Ou se tu estiver indo, não é a trajetória que a gente está vendo. Então, formar mais gente em IA não necessariamente é o que faz mais sentido, economicamente, por exemplo. O que a gente sabe que a IA não vai tocar tão diretamente? Por exemplo, qual que é o emprego que com certeza vai ter? Cuidador de idoso. A população está envelhecendo, tem menos parentes para cuidar dos parentes mais velhos. Então a gente precisa de muita gente assim. Brasil é um país de um clima bom, povo amistoso, um sistema de saúde decente, dado o seu tamanho. A gente poderia ser, em certa medida, meio que o asilo do mundo, como é a Flórida, como é o Kansas e vários países, né? Parece meio bobo falar assim, mas o turismo, não vai sumir o turismo. A gente pode investir mais em turismo. Então, eu acho que quando a gente olha, a IA está avançando, como que o Brasil pode se beneficiar disso? E às vezes indo não Em contra a outro maré, caminho. mas em outro caminho. Então, mais turismo, mais economia do cuidado. E eu acho que o Brasil tem muito potencial nessas coisas. E a gente tem que requalificar um pouco as coisas que a gente acha relevantes na sociedade. É muito mais fácil você substituir um médico com IA do que uma enfermeira. Sim. A enfermeira precisa olhar você, ver o pulso, confortar, às vezes segurar fisicamente. E muitas não estou dizendo todo médico, né? O médico de plantão lá vai continuar lá. Mas algumas coisas de telemedicina podem ser substituídas sem muito prejuízo por uma IA. Então talvez a gente tenha que qualificar mais, tanto financeiramente, quanto a sociedade tem que dar mais valor a essas pessoas. Então, a gente vai ter que, enfim, olhar um pouco essas tendências. Onde que está gerando emprego agora? O boom da IA, onde que está gerando emprego nos Estados Unidos? Construção civil, construindo data center. A gente não está olhando para isso. É uma construção fácil. Então, 4 paredes, gente. Então eu acho que a gente tem muito potencial, mas a gente tem que olhar de um jeito bem holístico. Não simplesmente. Essa era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Qual era a transformação invisível da IA? É isso, né? Transformação invisível é a gente começar a olhar quais coisas que fazem muita diferença. Assim, quais são as profissões que aumentam o nosso saldo de bem-estar. E às vezes a gente vai ter que, sabe, dar mais valor ao profissional que trabalha em gastronomia. Talvez a gente tenha que dar muito mais valor às artes de maneira geral, né? Mas o Suno consegue fazer música. Beleza, mas a gente continua pagando não sei quantos reais para ir num show, que a qualidade é pior, porque a gente gosta da experiência. Que o perrengue é maior. A experiência comunal de ver 40 mil pessoas cantando a música que você ama, a IA não vai tirar, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar mais, identificar mais essas coisas. É claro que aí pode ter um pouco de viés, de tipo, eu sou uma pessoa de humanas, né? E achar muito apreciador de arte, e achar que a gente precisa olhar mais para isso. Mas, assim, o meu lado otimista imagina que a gente vai dedicar mais tempo, recursos para essas coisas. Em parte porque a gente vai precisar gerar emprego em algumas outras indústrias, e em parte porque eu acho que isso melhora a experiência humana na Terra, de maneira geral, né? Quando você faz turismo num lugar legal, é bem atendido por uma pessoa
come no lugar em que a pessoa fez o negócio com Isso cria carinho. memórias. Você cria memórias. E é para isso que a gente está aqui, né? Não é para ser somente mais produtivo e aumentar em 5% o bottom line da empresa. Ser prompteiro, né? Exatamente. E para terminar aqui, qual o conselho que você daria ou dá para quem é do seu ecossistema? Jornalista, educador, formador de opinião, empresário, todo esse universo que você toca. Como usar a inteligência artificial hoje? Qual o conselho que você dá? Eu acho que o conselho é, assim, eu não vou ser original, vou trazer o conselho do Ethan Mollick no livro. Aliás, recomendo bastante o livro Com Inteligência. Colocaremos aqui os links. O livro Com Inteligência, que eu gosto bastante, que ele fala sempre trazer à mesa, né? Assim, trazer... será que cabe a IA nesse processo de decisão, nessa pesquisa, para escrever isso aqui, enfim, para pensar junto? Então, menos em usar IA para automatizar um processo como uma tecnologia de ligar um cabo no outro, mas pensa um pouco, e se você tivesse magicamente uma pessoa sênior interessante do seu lado? O que você faria mais? Que tipo de perguntas extras você faria, né? Acho que é ser mais ambicioso de maneira geral. Ambicioso tanto culturalmente. Hoje em dia, se pegar meu histórico do ChatGPT, eu tava em Assunção até anteontem, né? Tava em viagem. E é muito maluco o número de perguntas que eu faço, né? Tipo, como é que você faz? Por que eles comem tanta mandioca aqui, né? Qual que é como que é feito o guazu? E assim, eu aprendo muito mais. Esse negócio de que a IA te deixa atrofia o cérebro é uma escolha. Eu escolho, eu também acho. Então, você tem uma capacidade infinita de ter alguém, né, uma inteligência alien, que eu sei que é só um monte de processo matemático e tal, mas que, no fundo, ela reflete em você coisas interessantes. Então, eu acho que explorar de uma maneira bem abrangente, assim, curiosa, eu acho que a gente tem que ser... Então, o conselho seja curioso, né? Ceticismo é importante, não se levar por todo o hype é muito importante, né? Ter pé no chão é importante, mas eu acho que a gente tem que ter curiosidade e humildade, porque muitas certezas estão sendo estraçalhadas Derrubado. nos últimos anos. E eu acho que, assim, eu acho que o que é mais importante é o seguinte, a gente fica muito focado... eu tenho uma consultoria, a gente tem grupos de empresários, etc. A gente fica muito focado em como que a gente aplica isso no nosso negócio, etc. Mas, até hoje, os usos mais transformadores da IA foi, sei lá, eu estava numa viagem de carro e eu fiz uma música para a criança que estava no banco de trás a partir do brinquedo que ela estava. E tinha uma música para ela que tocou no som e ela ficou maravilhada. Eu fui fazendo pequenas coisas para minha mãe, né, para os meus alunos, que são umas coisas meio mágicas, assim. E, como eu falei, as minhas viagens foram mais interessantes. Eu acho que existe muito uso pessoal, que mesmo que você ignore, nada disso vai trazer ganho de produtividade. Vamos dizer que não vai mudar nada. Eu acho que o que a gente tem hoje já permite uma experiência até mais plena, assim, no que a gente faz no dia a dia. Então, eu acho que tente incorporar em outros lugares que você vai conseguir achar outros tipos de ganho. Muito bom, muito obrigada. Obrigada a você, Pedro Burgos, por estar aqui hoje no IA Trendcast. Vou colocar todos os links de livros que o Pedro citou aqui. E até a próxima. Muito obrigado pelo papo. Obrigada pelo papo. Muito bom.